A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Boa noite, está no ar o Pente Fino Entrevista aqui pela TV Bom Dia. Sendo combatido na Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Desde que esse programa começou, em meados de janeiro, nós se propomos a trazer todos os possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Erechim. Seria uma forma democrática, onde cada um chega aqui e conta a sua perspectiva e o que pensa para a gestão e o futuro da nossa capital da amizade, que é uma cidade com 105 mil habitantes, e a gente sabe que uma cidade desse porte tem problemas, não vai ser um mandato, 4 anos, que tu vai resolver os problemas. Eles sempre estarão à nossa frente e exige cada vez mais do gestor público uma atenção apurada e ser conhecedor da máquina pública. Na noite de hoje, o pré-candidato a prefeito de Erechim pelo PDT, o vice-prefeito Marcos Lando, que já foi vereador de vários mandatos e hoje está aí, quem sabe será um dos candidatos a prefeito de Erechim. Marcos Lando, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Pente Fino Entrevista. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesta entrevista aqui. Para nós é uma satisfação estarmos aqui, contribuindo também com aquilo que as pessoas que moram no nosso município em Erechim aqui queiram saber das pessoas que pretendem estar como pré-candidatos na eleição agora, no mês de outubro. Nós conversamos várias vezes ao longo do mandato e você sempre teve um perfil assim, mais tudo a seu tempo, né? Porque as coisas não acontecem de atropelo e tu vem pensando na tua candidatura e tu já me disse que tu pode ser candidato, tu não pode ser candidato ou pode ir embora, né? Essa é uma decisão que só depende de ti mesmo querer ou não concorrer. É mais ou menos esse o caminho que tu está traçando para esse ano eleitoral? Com certeza, até porque eu acho que é um ano muito importante na qual as pessoas devem ter bastante ciência que uma eleição é um projeto para 4 anos. Então, ter bastante consciência de olhar as propostas dos candidatos, olhar o entendimento daquilo que as pessoas querem para o nosso município de Erechim, e isso é uma questão muito importante, Rodrigo. Eu penso que o conjunto da obra, ela se forma não só em a pessoa querer dizer que quer ser candidato. Existem diversos pré-candidatos no município de Erechim e eu respeito a todos e todos os partidos, que isso é uma questão muito importante, faz parte da nossa democracia, mas o conjunto da obra ele se faz necessário na questão de que nós não podemos querer só ser candidato por ser candidato. Nós precisamos hoje, há uma necessidade para o nosso município de Erechim querer ter candidaturas, e aí é uma análise que eu faço pensando num projeto, não só para uma eleição, projeto para administrar no município de Erechim em 4 anos. Um projeto para pensarmos em Erechim 2040, 2050. Isso é uma questão muito importante que nós precisamos... Como 2050? 2040, 2050. Tá. E por que eu te digo isso? Se nós olharmos em questões bem práticas, o município de Erechim, o nosso território, ele é um território pequeno de área. É que os distritos foram se emancipando e ficou pequeno. Ficou no meio, né? Ficou no meio, foram ficando pequeno. E o que nós precisamos? Nós precisamos pensar num projeto que seja desenvolvido não só por uma pessoa, para que queira ser candidata a prefeito agora no município de Erechim, ou um partido, mas não, por diversas pessoas, com diversas ideias. E não só a nível de Erechim, então, você tem que pensar a região, com certeza, que é uma cidade polo. Por diversos segmentos da nossa sociedade, para aí sim, montarmos um plano estratégico para quem estiver no comando do município de Erechim, para os próximos 4 anos, e essa pessoa que está no comando do município de Erechim tenha no seu programa também almejando um projeto 2040, 2050. Porque nós não podemos ficar à mercê, Rodrigo, de daqui a pouco pensar só nos próximos 4 anos e quando chegar no último ano do próximo mandato, o prefeito que lá irá concorrer está esnucado daqui a pouco numa questão de nós não termos mais espaço físico. E eu te faço um comparativo. A própria BR-153. Aonde ela inicia, onde ela termina. E via quando esses dias escutava uma entrevista numa rádio que as pessoas diziam que nós quase estamos sem espaço na BR-153. É verdade, porque ela inicia ali na Polícia Rodoviária Estadual e ela se termina ali um pouquinho à frente da universidade. Nós quase não temos mais terrenos básicos para que as pessoas venham a Erechim nessa área instalarem-se.
E o que nós temos que ver? Nós temos que ver um projeto 2040-2050 nesta função, um projeto 2040-2050 na área da saúde, um projeto 2040-2050 na área da educação, para vermos o planejamento que está feito na nossa cidade, aonde aí sim precisa ser feito um estudo da viabilidade de construção de novas escolas, de construção de postos de saúde, de área física para que aumente-se o nosso distrito industrial, mesmo tendo a fase 4. Esse é um pensamento que nós temos que levar agora, no meu entendimento, nesse processo. Lando, você é um empresário bem-sucedido, é político, né? O que tu pode trazer na iniciativa privada para o setor público? A gente sabe que o setor público é muito amarrado, às vezes não é na velocidade que a gente quer que ande, tu tem todos os trâmites para seguir. Isso acaba engessando quem tem vontade de fazer. Isso eu já vi muita gente frustrada com o setor público em função das coisas ser muito amarrada. O que fazer como um gestor público para desamarrar um pouco essa burocracia toda? Isso é uma questão que nós temos que realmente começar a analisar e fazer com que haja uma melhor forma, desde uma questão simples do atendimento até as formalizações que são necessárias. Agora não podemos infringir a lei. Nós precisamos fazer as coisas adequadas dentro da lei, talvez fazendo algumas modificações que deve sim aí ser específico, mandando projeto de leis para a Câmara, para que haja algumas modificações nos trâmites, fazer uma forma organizacional da Prefeitura, talvez em alguns momentos diferente, né, para que haja uma melhor desburocratização. Isso é necessário. Agora temos que ter o cuidado. Essa questão de trazer a ideia do privado para o público, ela é importante, porque nós não podemos ficar daqui a alguns anos tendo a condição da própria Prefeitura Municipal não conseguir ter a sua sustentabilidade. Então é necessário que, desde o primeiro dia, isso nós temos feito neste governo já, o cuidado com o dinheiro. É uma necessidade e uma obrigatoriedade de quem está como gestor público ter muito cuidado com o dinheiro. E às vezes as pessoas nos questionam, até porque nós estamos na prefeitura hoje, mas a prefeitura tem milhões em caixa. A prefeitura não é banco? A prefeitura não é banco. Mas nós temos que ter cautela. Talvez milhões em caixa não sejam um fator de 2 folhas de pagamento do município de Erechim. Talvez milhões em caixa nos tragam alguma condição de que venha qualquer coisa e que não aconteça uma emergência, nós precisamos ter um gasto. Eu fiz um levantamento mais ou menos do custo diário da prefeitura de dias úteis. Se tu tiver 50 milhões em caixa, só para o pessoal ter noção o que o Lando está falando. Se tiver 50 milhões em caixa e a prefeitura deixar de arrecadar durante 45 dias, pelo custo de 1.100.000, 1.200.000 por dia, ela não tem dinheiro. É muito, para a pessoa física, é uma fortuna. Agora, para uma estrutura de prefeitura, com 2.500 funcionários, com mais 500 no Santa Terezinha, onde o município constantemente injeta recursos. Tu tendo por rúbrica específica e por lei federal, tem que investir 15% na saúde, se investe mais, 25% na educação, mais folha de pagamento, o poder de investimento é muito baixo. Se não tivesse economia, lógico que pontos nevrálgicos tem que se investir, tu não pode ter um problema sério aqui do dinheiro na conta, aí eu até questiono. Agora, essa leitura, 50 milhões para o município, não é muito dinheiro, é muito para mim. Para ti talvez não, mas para mim é muito dinheiro, Lando. Esse é um condicionamento que friamente as pessoas devem fazer e analisar, que é claro, nós precisamos dar condições em todas as áreas, mas nós temos que ter, e esse é um princípio que eu uso, da ideia de trazer o princípio da iniciativa privada para o público, porque nós vemos em muitas ocasiões, muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e alguns até da nossa região aqui do Alto Uruguai, que estão tendo dificuldades. E nós não podemos cair no caos de trazer também o município de Erechim a cair nessa dificuldade, que isso depois acarretará em muitos prejuízos para a própria população do município de Erechim. Então nós temos que ter esse condicionante realmente de trabalhar com responsabilidade, com aquilo que eu entendo que a iniciativa privada sempre tem buscado ter uma reserva. E essa reserva também deve estar planejada no serviço público. Então é um trabalho que nós fizemos sempre com os pés no chão, buscando fazer as coisas com responsabilidade, adequada àquilo que tem condições de que a prefeitura possa realmente realizar. Nada de querer inventar algo que não pode ser feito. Agora, uma questão bastante específica é essa do planejamento estratégico que nós precisamos fazer, não só para uma candidatura, mas um planejamento estratégico para um mandato de 4 anos e já pensando no Erechim 2040, 2050. Mas nesse planejamento estratégico, eu acho extremamente importante, eu acho que a gente não pode ser dono da prefeitura.
A gente tem que fazer políticas públicas pensando no futuro. Não esse de 4 anos, tu acha que está coberto de razão, Lando. Mas nesse projeto de 4, 8, 12, uma agenda 2040, uma agenda 2050, não estaria na hora de nós, região, parar de pensar, por mais que seja difícil tu não obedecer os partidos a nível estadual e federal, nós estamos ficando uma região pobre. Refém de migalhas, de emendas, que a gente solta foguete por emenda desse tamanho. Ergue estátua para políticos, mas que vem muito pouco para nós. A gente está precisando, acho, a nossa região ter nossos representantes. É possível, numa mesa de negociações, no teu entendimento, de quando para a prefeitura agora, aqui 4 anos, intercalar numa eleição geral, que daí em 2022 já tem uma eleição geral, um ano sim, um ano não. Sim. De tentar se buscar algo pensando realmente em eleger um estado de polo para desenvolver outro Uruguai? Com certeza. E é nessa ideia, nesse pensamento, Rodrigo, que eu já externei a minha posição em outras ocasiões, de que eu tenho o entendimento que nós devíamos sentar todos os partidos políticos, tirar aquele rixa que existem entre muitas pessoas e pensarmos a eleição agora 2020 e já fazermos um pensamento para a eleição em 2022, para realmente nós termos representantes junto à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. E se nós pensarmos nessa condição, nós podemos ter um representante da Câmara Federal, que é super necessário e é importante. Lá que está o dinheiro. Lá que está o dinheiro. Nós sabemos as dificuldades, porque nós temos ido a Brasília e lá nós encontramos. E cada vez troca as pessoas, tu tem que começar do zero a negociação. Com certeza. E as pessoas lá nos dizem para nós, não, em Erechim nós fizemos 140 votos, em Erechim nós fizemos 250 votos. Vocês têm os representantes de vocês lá. Então essa é uma condição difícil de nós estarmos sem ter uma representatividade. E nessa condição eu tenho colocado as pessoas, quando eu sento para conversar, que nós precisamos pensar um projeto de 2020, e aí é uma questão política, e um projeto político para 2022. Para nós daqui a pouco tentarmos unirmos, se não conseguir sentar com todos, a maioria dos partidos e aqueles que talvez tenham um potencial maior de votos, para que nós possamos aí fazer uma indicação de que 2 partidos possam estar na majoritária, um a prefeito, um a vice-prefeito, 2 partidos estarem com a condição de colocarem candidatos à Câmara Estadual e um partido colocar um candidato à Câmara Federal. E nessa condição, se nós sentarmos em todos os partidos, eu tenho colocado claramente. Eu sou pré-candidato do PDT, até por uma questão sistemática, de que o vice ele é um candidato natural a estar numa próxima eleição. Mas, diante da consciência e da consideração de que se os partidos sentarem e tivermos a necessidade de termos um projeto político para 2020 e 2022, o vice-prefeito Marcos Lando pode estar na eleição de 2020, como pode não estar. Pode estar na eleição de 2022, como pode não estar. O que eu quero é que nós possamos sentar com os partidos políticos para tentarmos achar uma solução política para a nossa região, que hoje está muito descoberta e se faz uma necessidade com muita urgência que nós possamos ter isso agora em 2022. Falando em composição, desde que o prefeito Luiz Schmidt, que saiu vencedor nas eleições por 12 votos em 2016, que é uma eleição histórica, não se repete mais, que eu acho muito difícil esse placar tão aperto, 0,0030, era menos que a CPMF, a diferença em percentual do voto, para ter uma ideia. Desde que o prefeito assumiu, ele sempre deixou muito claro, Schmidt, que ele não concorre à reeleição. Existe uma certa dúvida na cidade, mas eu ouvi dele várias vezes, como jornalista, como eu conheço ele, conversando fora dos microfones, numa conversa informal, eu não sou o candidato. Diante desta situação, Nando, várias pessoas querem esse posto. Recentemente esteve aqui o Roberto Fabiano, chefe do gabinete, que é do PSDB, até ele me corrigiu no ar e eu agradeço, assim, ó, candidato ao governo. Não, eu sou candidato ao PSDB, não sou candidato ao governo. Eu sou do PSDB. É a mesma coisa. O Lando também não é candidato ao governo, não, é candidato do PDT. Então hoje nós estamos numa situação inédita do governo ter 2 pré-candidatos. Né? Como é que tu lida com isso no dia a dia? Porque tu tem a caneta, tu resolve, tu está internamente, tem um cargo importante. Como é que tu lida com isso no dia a dia? Nós não temos levado essa questão para o trabalho dentro da prefeitura. Isso é algo bem importante. E nós nos tratamos com muito respeito, eu e o prefeito Luiz Francisco Schmidt, e não sentamos para conversar a questão política ainda de 2020. Por que não sentamos? Porque nós primeiro pensamos no trabalho e naquilo que nós precisamos realizar durante o nosso mandato. Vai chegar o momento que nós vamos sentar e vamos conversar, como temos conversado a conversa com alguns partidos que nos procuraram. Nós vamos sentar com o PSDB, sentar com o prefeito Luiz Francisco Schmidt e saber qual a ideia do PSDB também. E eu digo por que a ideia do PSDB, e nós, quando partimos
na última eleição, nós não partimos de um princípio de que nós concorrimos àquela eleição com um acerto político para uma próxima eleição. Então nós não temos um acerto político para agora esta eleição de 2020. Sentar para conversar, correto? Sentar para conversar. Então essa questão, nós temos o entendimento de que primeiro nós temos que ter o respeito entre prefeito e vice, o respeito entre prefeito e vice e secretários, e o respeito entre prefeito e vice, o PDT que participa do governo, o PSDB que participa do governo, que tem também seu pré-candidato. E nós respeitamos isso com tranquilidade, nós não discutimos isso quando estamos dentro da prefeitura, até porque nós estamos em trabalho. Chegará um momento oportuno que nós iremos sentar e talvez que de lá dos partidos que compõem o governo hoje saia, eu acredito que deverá ter um consenso e sairá um candidato. Agora, não tem aquele comprometimento político apalavreado de que nós temos um compromisso de nos apoiarmos. Acredito que nós estaremos juntos, sim, até pelo trabalho que nós estamos fazendo durante o nosso mandato, que é um trabalho em conjunto, pelo respeito que nós temos entre os partidos que ali compõem e pelo próprio respeito que nós temos entre nós dois e o prefeito Luiz Francisco Schmidt. O governo começou, o primeiro ano foi um ano difícil, poucos recursos em caixa, fazendo caixa, os asfaltos judiando de todo o governo, foi feito obras de asfalto, tem algumas coisas, como falamos que não anda, é casa, nós temos o edital da água e esgoto, detenção judicial, nós temos a questão do Caras Pintadas, que está lá já há 5 anos e não se faz segunda parte. Eu sei que teve aí um mandato de segurança de uma empresa que perdeu. As coisas da burocracia, né? Na tua leitura, Lando, o que tu gostaria que tivesse saído e não deu tempo? Eu acho que o que nós planejamos e o nosso princípio, quando nós partimos para a eleição, e nós conversávamos bastante dentro daquilo que nós tínhamos programado para o nosso governo, a principal projeto nosso era trabalhar em cima na área da saúde. E se nós analisarmos um contexto geral a área da saúde, e eu digo com prioridade isso porque eu tenho ido e visitado os postos de saúde, as pessoas que trabalham lá sabem disso, nós estamos fazendo um atendimento que ele é satisfatório. E eu te digo que ele é satisfatório, talvez em alguma individualidade não, mas se tu olhar num contexto geral ele é, porque senão quando a saúde não está bem, ela já vai para os órgãos de imprensa estoura no mesmo dia. E isso, notoriamente, não tem acontecido. Então, é uma questão que nós... Questão pontuais de especialidades e coisas... Alguma questão pontual e tal. Então, nessa área, nós transitamos e trabalhamos bastante. É claro que o que eu digo e gostaria de que as pessoas, quando sentarem comigo, me disserem para mim que nós temos pessoas com condições, com projetos e que podem estar administrando Erechim, que tenham também um pouco de experiência. E essa experiência é muito importante. Eu passei pela Câmara de Vereadores, adquiri uma experiência. Passei pelo Executivo e também adquiri uma experiência que é muito importante. Porque não é tu chegar e se eleger, sentar outro dia lá na cadeira e achar que as coisas vão acontecer. Não, lá. A responsabilidade é muito grande. Não acontecer é mais fácil. Não acontecer é mais fácil. Agir. Se tu não agir. E tu tem que a todos os momentos, a quase todos os dias, resolver situações que às vezes tu não está preparado. Por isso é um condicionante também que nós precisamos saber, e a população do Erechim precisa saber também. Não é só querer ser candidato em uma cidade. Tu precisa buscar ter um pouco de experiência. Não é que quem não está lá, ou que quem não é, nunca foi vereador, não foi prefeito ou vice, não pode ser candidato. Não, todos têm o direito e podem ser candidato. Mas a experiência de tu ter transitado e tu ter trabalhado nessa área ali, ela te traz um conforto para te lidar melhor com as questões. Não temos mais espaço para aventura no Prefeitura de Erechim. Uma vez um empresário falou numa entrevista para mim, lá uns anos atrás, que eu não tenho mais espaço para aventura. É muitas obrigações que eu tenho que ter. E você, como cidadão, Lando, como pré-candidato, como é que tu está vivenciando esse período? Qual é a tua vontade de estar nesse pleito? Você já falou de experiência, coisa e tal, contou o teu currículo, que isso dá, mas tu está bem empolgado para o pleito. Por que tu quer ser prefeito de Erechim? Eu gostaria de ser prefeito de Erechim porque eu tenho um propósito, cara. Eu digo para minha esposa, às vezes, quando nós andamos e viajamos pelo Brasil, eu sou apaixonado pela cidade de Erechim. Eu acho que quem é erechinense e sai e vai para outros municípios, vê que chega, passa 3, 4 ou 5 dias, tem aquela vontade de voltar para a nossa cidade. E esse sentimento me traz um sentimento de responsabilidade também, Rodrigo, de não me furtar de poder participar
de um órgão público no município de Erechim, como a prefeitura, ou qualquer outro órgão público. A participação efetiva das pessoas que fazem hoje, tanto na prefeitura, como na Câmara de Vereadores, como em algum segmento da sociedade, é muito importante. Porque a contribuição das pessoas de bem ajudam com que a nossa cidade cada vez prospere mais e vá melhor. E se nós, as pessoas de bem, nos omitirmos de estar à frente desses segmentos, talvez nós podemos incorrer no risco de que as coisas se dificultem ou que as coisas fiquem de mal a pior. E nós não podemos nos furtar e deixar que as pessoas de bem não participem daquilo que deve ser e seguir o rumo da nossa sociedade e do nosso município de Erechim. 20 minutos cravado, passa rápido, né? Passou rápido. Obrigado, eu queria só uma apresentação nessa primeira leva de entrevistas, lembrando que a TV Bom Dia vai acompanhar o pleito de secá-lo, nós vamos fazer debates com os candidatos, participar da democracia, que a coisa mais importante que tem é o voto e a insatisfação. Nada mais importante para o cidadão ir lá e depositar seu voto. E conclamo a todos que não fizeram seu arrecadação biométrica que o façam, cara, que isso pode interferir diretamente num pleito. Nós queremos que o maior número de pessoas possíveis possam estar escolhendo seus representantes para os 4 anos seguintes, de 2021 a 2025. Obrigado, Lando. Obrigado, Rodrigo. A gente está sempre à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Boa noite a todos e até a próxima. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.